Meus irmãos, no nosso grupo do WhatsApp, em torno da nossa leitura de Juízes, perguntei para vocês quais os episódios em Juízes trouxe mais desconforto, perplexidade, dúvidas. Vocês pontuaram 2 episódios, o Levita e a sua concubina, nós veremos depois. Nós iniciaremos em torno do segundo episódio que vocês pontuaram, que foi a vida de Jefté e o voto que custou a vida da sua própria filha. Veremos numa série de 4 episódios denominada Vozes do Desespero. Vozes do Desespero são presentes no livro de Juízes. Nós contemplamos a vida de Gideão, que termina dominado pela ostentação, e aí deixa o espaço da liderança vazio, que é preenchido pelo seu filho Abimeleque, dominado por um poder extremamente perigoso. Começa uma guerra civil, mais tarde Tolá, Jair, trazem libertação, paz, e o povo volta a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Iremos concentrar nossa atenção no capítulo 10 de Juízes hoje. Os versos 7 a 8, Deus entrega os israelitas nas mãos dos amonitas, dos filisteus, onde eles são humilhados, oprimidos por 18 anos. Grande angústia toma conta do povo de Israel. E por causa dos inimigos, os israelitas se encontram desesperados, totalmente sem esperança. E diante desse contexto, Deus levanta Jefté, que liberta o povo da opressão, mas mais tarde vai passar por uma angústia avassaladora, aquele voto que custa a vida da sua única filha. Você já passou por desespero, situações, contextos onde você se sentiu vazio, angustiado? Diante do desespero, algumas pessoas se lançam em atitudes precipitadas, outras afundam emocionalmente. Nessa série nós vamos abordar 4 episódios. Primeiro, o povo de Deus, desesperado, pede socorro ao Senhor. Nós veremos hoje. Depois, o povo de Israel e os gibeonitas, desesperados ou gileaditas, pedem socorro para Jefté. Jefté, desesperado, faz um pacto louco que vai ecoar uma das frases mais impactantes, que é quando ele grita: "Por que, minha filha? Você acabou comigo!" E por fim, Jefté, desesperado, impaciente, descarrega todo o peso da sua ira sobre os seus irmãos efraimitas. Qual deve ser a nossa resposta diante das vozes do desespero? Corresponder com o espírito ou reagir na carne? Imagine você diante de uma cachoeira enorme, aquele impacto de águas, aquele som estrondoso. Você, quando está se aproximando da cachoeira, você ouve o barulho. E enquanto você está distante, você consegue ouvir a voz da pessoa que você está conversando. Mas vai se aproximando da cachoeira e você tem que falar mais alto e vai se aproximando. À medida que você se aproxima demais, a voz de muitas águas vai abafar qualquer outra voz. A voz do Senhor, a voz de muitas águas. À medida que nos aproximamos e crescemos em discernir a sua voz, todas as outras vozes, até mesmo as do desespero, vão sumir. Vão ser aplacadas pela voz do Senhor. Eu quero hoje trazer a primeira atitude que nós devemos ter diante das vozes do desespero, que é arrependimento oficial, que significa verdadeiro arrependimento, genuíno arrependimento. Israel acrescentou ao seu culto os deuses da terra prometida. Eles importaram deuses dos povos à sua volta
e nós vamos nos deter nos versos 6 ao 18 do capítulo 10 de Juízes. O verso 7 ao 9, a ira do Senhor se acende e entrega os israelitas aos filisteus e os amonitas por 18 anos. O versículo 10, eles desesperados clamam ao Senhor. Ao passo que o verso 14, o Senhor vai falar: eu não vou mais livrar vocês. Clamem agora aos deuses que vocês escolheram servir, que eles livrem vocês desse aperto que vocês estão passando. Deus quer que o povo entenda que arrependimento é muito mais do que palavras, é atitude. O que deixa muito bem explícito que o versículo 10, o clamor do povo, apesar de ser teoricamente correto, esconde uma atitude de remorso e não de arrependimento verdadeiro. O povo de Deus quer as bênçãos, mas não quer responsabilidades. O povo de Deus interpretou que liberdade é servir aos desejos e não servir a Deus. Eles não entendiam que Deus pode dar novos prazeres, novos desejos. Quantas vezes, irmãos, nós estamos aconselhando, conversando com algum irmão que se encontra numa atitude deliberada de pecado, onde ele olha para você e fala assim: eu sei que eu estou errado, mas eu respeito a sua opinião. Eles não conhecem a palavra de Deus, eles não conhecem Deus e tentam ressignificar o conceito de palavra de Deus e o conceito de quem Deus é e tentam amoldar Deus à sua própria imagem e semelhança para justificar o que deliberadamente desejam permanecer vivendo. É por isso que Jefté e Deus, eles vão ser, de alguma forma, comparados. De que sentido? Em que sentido eu digo isso? No capítulo 10, nós vemos o povo pedindo perdão a Deus. E Deus falando assim: olha, vocês me abandonaram, agora vão atrás dos deuses que vocês escolheram. E aí você vê o povo tomando atitudes reais de arrependimento no versículo 16. Quando eles começam, então, a terem atitudes práticas de arrependimento. O que denota que eles não tinham intenção de parar com as práticas que eles amavam no versículo 10. O versículo 16 mostra agora que eles estão dispostos, sim, a praticar, a estar debaixo do governo de Deus. Então, capítulo 10, o povo abandona Deus, mas na hora do aperto pede socorro para Deus e Deus fala: agora vá, peça socorro aos deuses que vocês escolheram. O capítulo 11 inicia com os gibeonitas expulsando Jefté, abandonando Jefté, porque ele é filho de uma prostituta e os filhos legítimos então tentam expulsar e expulsam. Mas na hora do aperto, eles vão pedir socorro para Jefté. E Jefté fala: oh, vocês me abandonaram? Agora vocês querem pedir socorro para mim? O que é que está acontecendo com vocês? E aí a gente percebe que Jefté faz uma espécie de proposta de aliança para que ele seja assegurado de que, de fato, eles estão dispostos a tê-lo de volta e a permitir que ele governe sobre os gibeonitas. O povo quer liberdade, mas não quer governo. Assim como os israelitas querem a liberdade de Deus, mas não querem que Deus exerça governo sobre eles. Eu pergunto para você, você que acredita ser um cristão, será que você tem vivido realmente debaixo do governo de Deus, ou você só quer desfrutar de uma liberdade totalmente vazia?
é uma reflexão muito importante para nós. Ao mesmo tempo, Jefté também é comparado com o povo. De que forma? Porque Jefté, ele é absorvido pela cultura da época. Jefté é uma espécie de esponja. Ele sugou de tal maneira a cultura que nós vamos ver as sequelas disso nesse voto tolo que ele faz. Então ele faz isso porque os israelitas precisam aprender sobre verdadeiro arrependimento. Quem faz isso? Deus. Deus, no versículo 14, questiona o pedido de libertação, a manifestação de suposto arrependimento do povo. Deus fala, olha, vá pedir agora para os deuses que vocês decidiram servir. Deus chacoalha a estrutura do remorso do povo para levar esse povo a um verdadeiro arrependimento. É importante a gente tentar entender qual a diferença de remorso e arrependimento. Remorso não produz mudança verdadeira. Remorso é tristeza pelas consequências do que perdemos. Ou seja, se não houvesse consequência nenhuma, não haveria tristeza. A pessoa foi descoberta. E aí ela perdeu o privilégio de desfrutar. Por isso que ela então manifesta arrependimento. Mas tão somente porque foi flagrado. E aí a pessoa que tem remorso confessa o pecado, mas porque as consequências acabaram saindo do controle, ou estão prestes a sair do controle. Mas a pessoa que experimenta remorso, assim que as consequências passam, o comportamento ruim ressurge de volta. Porque o coração não fica enojado com o pecado em si. Então o pecado continua enraizado nele. A tristeza não está no fato de como o pecado afetou o relacionamento dessa pessoa com Deus, mas sim por ter afetado o que realmente essa pessoa ama. Agora, arrependimento é totalmente diferente. O arrependimento afasta todo e qualquer remorso quanto ao passado. Se concentra no único resultado permanente e real do pecado, que é a perda do relacionamento com Deus. O foco do arrependimento está em Deus e não na própria pessoa. O arrependimento capacita a pessoa a aceitar, deixar para trás o que aconteceu, por entender que Deus perdoou e que essa pessoa então não perdeu o privilégio de poder renovar a sua aliança com o Senhor. Sente que as consequências terrenas são mínimas comparadas com as consequências espirituais. A pessoa, quando se arrepende de fato e de verdade, ela pensa assim, eu mereço coisa pior do que isso? Jesus sofreu o verdadeiro castigo por mim? E o arrependimento leva a pessoa a ser livre, de não ficar se culpando, de não detestar sua própria vida. Eu pergunto para você, você consegue discernir, diferenciar o arrependimento do remorso em você ou você precisa de ajuda? Nós vamos discutir um pouco mais sobre isso no nosso bate-papo, tá bom? Você alguma vez sentiu remorso e percebeu? Como você diagnosticou o remorso? Você acha que alguém que sente remorso tem a capacidade de confessar um pecado? Por quê? Você acha que podemos discernir a diferença de arrependimento e remorso? De que forma? Com mais precisão, de forma mais prática? Meus irmãos, muita atenção, nós podemos abandonar a idolatria de uma forma idólatra. Muitas vezes, as pessoas mudam de conduta para conquistar alguma espécie de favor de Deus, mas acabam mantendo os ídolos dentro de casa.
como uma espécie de seguro, por não confiar plenamente no Senhor e na força do seu poder. O arrependimento, porém, vem lá do fundo. Não se concentra nas atitudes, mas nas motivações. 2 sinais de verdadeiro arrependimento são, primeiro, um pesar real pelo pecado, e não somente pelos resultados que o pecado provoca. E segundo, pelos motivos idólatras e não apenas mudanças de comportamento. Por isso que toda vez que você é confrontado e você pergunta assim, olha, fala logo de modo prático, o que é que eu tenho que fazer? Isso não é arrependimento. A vida cristã não é uma receita de bolo, não é algo simplista. No livro Falsos Deuses, o Timothy Keller, ele diz que os falsos deuses prometem muito e nada cumprem, apenas dão uma anestesia. Ele diz assim, nosso coração nos diz que quando um ídolo nos leva à escravidão, o que precisamos é mais do mesmo ídolo. Se você faz, por exemplo, do relacionamento amoroso seu grande objeto e objetivo na vida, e aí você fracassa no relacionamento amoroso, a coisa mais natural do mundo é a pessoa procurar outro relacionamento amoroso para preencher, para compensar o vazio. É como se fosse uma espécie de droga em que você precisa de uma dose mais forte para compensar o vazio que ficou pela anterior não ter preenchido a lacuna. Nosso problema é que nós pensamos que não é idolatria. Ou é uma espécie de fraca adoração do ídolo. Por isso que a pessoa está sentindo vazio, aí vai tentar adorar servindo mais ainda aquele ídolo. Mas nada preenche. Apenas Deus preenche. O profeta Jeremias, capítulo 2, 11 a 13. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso. Ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva. Segundo, cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. A nossa tendência, a tendência do povo de Israel, é tratar Deus como uma espécie de ídolo pagão. É tentar conformar Deus aos contextos da sua cultura, como um meio para se conquistar uma bênção. Ao clamarem ao Senhor pela segunda vez, no verso 16 do capítulo 10, o povo diz assim: Senhor, nos castigue, Senhor, como te parecer melhor. E aí eles se desfizeram dos deuses. E aí eles começam então a expressar um verdadeiro arrependimento com atitudes práticas e uma confissão mais consistente. E Deus então teve compaixão dos seus sofrimentos. Em algumas versões, preste atenção aqui, olhe para mim que esse é um ponto extremamente importante dessa reflexão. Algumas traduções da Bíblia vai estar assim: Deus já não pôde reter a sua compaixão. Como é que Deus vai libertar Israel? Mesmo tendo dito no versículo 13, eu não vou livrar mais vocês. E aí, mais uma vez, a gente consegue observar, irmãos, a tensão entre santidade de Deus, que não pode mais tolerar o pecado, e a misericórdia de Deus, que se compadece diante do culpado arrependido verdadeiramente. É uma tensão única
que só vai ser totalmente resolvida na cruz do Calvário, onde o nosso Deus Santo esmaga o seu próprio Filho, exercendo justiça, e ao mesmo tempo na cruz exala misericórdia para o pecador culpado que se arrepende. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, versos 25 e 26. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Jesus é o justo e justificador daqueles que se arrependem e o confessam, mas não apenas para terem liberdade, mas se submetem ao seu governo, se submetem à sua palavra, à sua voz de muitas águas. Você tem vivenciado um verdadeiro arrependimento? Será que você realmente tem vivido uma vida de arrependimento? Se você puder e quiser aceitar minha sugestão, pesquise aí no Google Vida de Arrependimento do Timothy Keller. Eu vou mandar no nosso grupo depois. Ele vai trazer uma reflexão de Martinho Lutero, falando que a vida cristã é vida de arrependimento. A gente não se arrepende só para se tornar cristão. A pessoa que não tem mais uma manutenção do seu arrependimento, prova com isso que não houve justificação. Porque a expressão, a consequência prática, lógica, real, verdadeira de uma justificação, quando Deus quebra o poder do pecado, é a pessoa ser introduzida obrigatoriamente, porque essa é a lógica, no processo de santificação, onde Deus está quebrando a influência do pecado na vida dessa pessoa. Até aquele dia que nós seremos glorificados, onde Deus vai quebrar a presença do pecado em nós. É por isso que é tão importante nós cultivarmos o nosso relacionamento, dando manutenção ao nosso coração. Como é importante um dia específico, separado pelo Senhor, onde a gente possa fazer uma manutenção profunda na nossa alma e falar: Senhor, como tem sido a minha vida com o Senhor, Pai? Quando a pessoa responde com muita ira ou com muito desespero, diante de algum contexto que envolva dinheiro, reputação, profissão, controle, família, e essa pessoa fica muito incomodada, muito ansiosa, isso está mostrando, está pontuando, é um indício que existe um ídolo em potencial aí. A pessoa transformou outra coisa, não Deus, em sua salvação. O remorso tem tudo a ver com o nosso ego. Eu estou sendo injustiçado. Eu não aceito isso. E aí vem um bocado de clichê. Eu não tenho sangue de barata, eu sou crente, mas não sou besta. E começa a justificar demais essa postura totalmente errada. O arrependimento, porém, tem tudo a ver com Deus. Deus foi ferido, a santidade dele foi manchada. É assim que você se encontra hoje? Totalmente ansioso, apático, indiferente em relação à palavra de Deus e às suas responsabilidades. Você tem expressado que você está atrás de liberdade de Deus, mas não do governo dele? Assim como os israelitas, e assim como nós iremos ver na próxima reflexão, o povo quer a ajudinha lá de Jefté, mas não quer o governo dele. Mas assim como Jefté chacoalha isso e tenta inverter essa ordem, Deus também faz, questionando o povo se existe um verdadeiro arrependimento. Então, se nada preenche o seu coração,
Se você tem buscado a felicidade, só tem encontrado decepção. Decepção. Se você quer viver para o dinheiro, em vez de viver para Deus, o dinheiro vai governar a sua vida. A estabilidade financeira é um nomezinho mais maquiado que a gente coloca para não arder tanto a consciência. Lembra do que eu falei sobre a jacuzzi? A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A gente vive na prática como se fosse buscar em primeiro lugar as demais coisas, e a sua vida espiritual vai sendo acrescentada. Desde que não custe o seu bem-estar, aí você se envolve com as coisas da igreja, se envolve com o reino. Então, muito cuidado, irmãos. Muito cuidado para o seu coração, seus sentimentos não estar sendo governado por outros deuses, por ídolos. Se você quer viver para a fama, em vez de viver para mim, diz o Senhor, se você quer viver para a sua reputação, para ter um bom nome na praça, para que ninguém fale mal, então a aclamação, a aceitação popular vai governar e controlar o seu coração. Nós veremos o quanto Deus é misericordioso para nos salvar, nos guiar, direcionar as nossas vidas, se nós aceitarmos viver sobre o governo dele, a direção dele. Os nossos ídolos, eles não são misericordiosos. Castigo pela idolatria, irmãos, é a própria idolatria. Romanos capítulo 1 fala que Deus os entregou a viverem de acordo com seus próprios desejos. C.S. Lewis fala: o maior privilégio que alguém pode falar é: Senhor, seja feita a tua vontade. E a maior desgraça que alguém pode ouvir é Deus olhar para você e dizer: seja feita a tua vontade. Boas aplicações. Não se aproxime do Senhor apenas para conquistar o que você perdeu. Saúde, família. Muito cuidado, como se Deus fosse um pote de farinha que você não consegue alcançar, e aí você vai pegar um banquinho para tentar alcançar. O banco não é o objetivo final. O banco foi um meio para você conquistar o seu objetivo. Nós não podemos fazer de Deus um banco para conquistar outros objetivos finais, como saúde, família, e aí vai. Não clame por restituição das bênçãos. Meu dinheiro, minha empresa, minha saúde. Aproxime-se do Senhor hoje, clamando pela real bênção, como o salmista declara no Salmo 51, verso 12. Senhor, põe a alegria da tua salvação em mim. Devolve-me, Senhor, a percepção do teu amor, do teu cuidado, da tua presença. Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus.